Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Lendo e Ouvindo Fantasia. Sejam bem-vindos, ouvintes, leitores, escritores. Nós estamos começando hoje nosso segundo capítulo do Lendo e Ouvindo Fantasia. E no capítulo de hoje a gente vai falar sobre criação de personagem. Nós estamos aqui com o Luiz Batista, a qual vocês já conhecem. Fala galera, tudo bem? E nosso participante de hoje, Lucas Amaral. Fala galera, é um prazer estar aqui com o pessoal nesse projeto aí que eu curso muito para que evolua cada vez mais nesse ramo de literatura fantástica que a cada dia vai se desenvolvendo aí no Brasil. E é um grande prazer, torço demais, o pessoal é gente fina demais. É isso aí. Lucas, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, de que gênero da fantasia você curte mais e na qual você está engajado, só para o pessoal saber mais ou menos as coisas com a qual você trabalha. Certo. Bom, na verdade eu sou uma pessoa meio que iniciante no ramo, né? Eu comecei a escrever o meu primeiro livro, chamado Vestígios Heróicos, que não tem publicação ainda, né? Ele vai participar de alguns concursos aí, agora no começo desse ano. Mas as minhas principais influências sempre foram do gênero de literatura fantástica e principalmente épica, né? A gente tem aí alguns alicerces desse tipo de literatura. Por exemplo, o Tolkien, o George Martin hoje em dia, Patrick Rothfuss, Joe Abercrombie, Glenn Cook. Eu gosto muito desse mundo fantástico, né? Mais voltado para a fantasia épica, mas também eu sou fanático com outros tipos de literatura fantástica. Aí que a gente tem o horror, né? A gente tem algumas vertentes aí, como por exemplo, a gente tem a ficção científica que eu gosto muito. Eu gosto muito também de HQs. Em resumo, o que eu gosto mesmo é a literatura fantástica, principalmente a épica. E das suas obras, seus trabalhos, o que o pessoal pode acompanhar teu? Eu tenho esse livro chamado Vestígios Heróicos, né, que está encaminhado aí para alguns concursos. E no começo desse ano eu escrevi contos para 2 antologias diferentes que vão ser publicados em julho. Um conto da editora Buriti, que vai sair aí em julho, uma antologia que vai ter acho que 8 autores, se eu não me engano, e outro da editora Andross. Tá? Bacana. E só pra quem não sabe, o Lucas, administrador da página Clube de Autores de Fantasia. Acertei? Certo. Eu criei esse grupo aí tem algum tempo já, e até pouco tempo, né, é o meu pior pesar, né, eu não queria que a página virasse mais uma daquelas muitas páginas de publicidade, eu queria que tivesse discussão, diálogo, auxílio mútuo, né? E há pouco tempo aí eu tive a honra de agregar alguns amigos aí, como por exemplo o Igor e o Luiz, né? Que ajudaram a página muito a crescer, que agora tá uma página assim, sensacional, onde os autores se ajudam, conversam entre si, então tá num ritmo acelerado hoje. Muito bacana. Tá vendo, Luiz? A gente ajuda a página e eu nem sabia. O objetivo aqui do podcast é ter essa integração entre os autores e leitores. Poxa, muito bacana saber que a gente pode contribuir de alguma forma lá, mesmo que simples, né? Cara, não é simples não, viu? Há uns 3 meses atrás, o grupo assim, tinha começado a ter muita postagem. Não é nem que seja postagem de spam, mas sabe aquelas postagens que você sabe que foi copiada e colada em diversos grupos? Sim. E aí agora há pouco tempo, né? Tem algumas pessoas que eu tenho que citar aqui, a Janaína, o Diego, lá do grupo, estão me ajudando a recolocar o grupo nos eixos. Bacana. Em breve nós vamos chamar muitas pessoas para estar aqui gravando com a gente. E o pessoal lá da página já se manifestou, né? Então a gente vai estar conversando com algumas pessoas, sim, para poder estar agregando aqui no podcast também. Inclusive, Igor, se você me permite aí citar, a gente tá com o nosso projeto de antologia lá, né? Do qual você participa também. Isso, seria legal a gente citar, tá lá disponível no Readbook, que é a rede social da qual eu sou embaixador aqui também, em Minas Gerais, no Brasil. Projeto Antologia Clube de Autores de Fantasia. Tá lá, só se digitar Clube de Autores de Fantasia no Readbook, você vai ver diversos contos aí do nosso grupo de escritores profissionais, amadores, que estão colaborando aí com essa iniciativa.
Ainda tá disponível aceitando? gratuitamente. Ainda tá aceitando conta? A ideia, na verdade, Igor, é que esse livro nunca chegue ao fim. Entendi. Sabe? A ideia é que a gente vá publicando e vá conhecendo um ao outro, o estilo de escrita, né? Porque nem sempre sobra tempo para você ler tanto livro, tanto trabalho de autor. Então, você lendo contos mais curtinhos, né? Você consegue, pelo menos, captar ali a essência de cada um e tudo mais. Então, é um trabalho que eu quero que continue sempre. Então, sempre vão estar abertas as inscrições. Quem quiser participar, só adentrar lá o Clube de Autores de Fantasia, né? É facebook.com/groups/Clube de Autores de Fantasia. Solicitem aí a entrada, que vai ser um prazer receber qualquer um que seja se embrenhando aí também nesse ramo. Beleza. Hoje a gente vai falar sobre criação de personagem. Eu queria que vocês colocassem como é esse processo para vocês. Como vocês começam a pensar num personagem, em que vocês se influenciam, se vocês têm alguma técnica ou simplesmente algo mental. Bom, eu não sou muito metódico nesse esquema de criação de personagens. Tem alguns escritores que eles gostam de criar tabelas, e eles respondem diversas perguntas sobre a personalidade, fazem tudo bem esquemático. Eu não faço isso. Personagens, pra mim, eles meio que surgem assim a ideia deles. Eu comparo a uma bola de massa de modelar da cor que eu quero e que depois eu vou dando forma. Por exemplo, eu imagino que o personagem é uma princesa. Aí eu penso, uma princesa mimada ou uma princesa mais madura? Que idade ela tem? Qual é o papel dela? Sabe? Quanto mais a cada resposta que eu dou sobre ela, surgem novas perguntas. Daí eu vou respondendo isso e vou dando forma ao personagem. Eu tenho a péssima mania de mudar de ideia no meio da história sobre algumas coisas. E às vezes eu tenho que voltar atrás e mudar o posicionamento do personagem em alguns aspectos, em algumas situações, a maneira como ele reage, as respostas que ele dá nos diálogos. Isso é algo que eu acho muito importante também. Isso é uma coisa que eu ia falar, depois, mas já que você já entrou nisso, é que às vezes o personagem tem uma vida dentro da sua narrativa e você vai ter que mesmo lá na frente tentar voltar ou reescrever ou colocar ele em outro caminho, porque ele meio que te obriga a fazer isso, é como se ele estivesse vivo realmente. Eu acredito que os personagens ele desenvolvem uma espécie de vida própria mesmo. Que ele adquire uma personalidade tão forte que quando ele tá numa determinada situação, tu sabe que ele só pode reagir daquela forma. Se ele reagir de outra forma, não seria aquilo, seria incongruente. E eu, pelo menos, eu não consigo aceitar essa incongruência. E você faz cartõezinhos, você faz alguma coisa assim, né, pra lembrar deles depois? E como se eu estivesse descrevendo sobre uma pessoa real, e aí eu penso, como o fulano reagiria nessa situação? Isso eu tenho, digamos que eu conhecesse perfeitamente o fulano. Isso eu tenho uma resposta pra isso, e vai ter que ser daquele jeito, não consigo ir contra isso. E quanto aos diálogos, depois de ter bem solidificada a personalidade do meu personagem, eu confiro os diálogos pra ver se eles batem. Às vezes, por exemplo, é uma personagem um pouco mais tímida, um pouco mais deprê, assim, e as respostas são muito animadas ou muito sarcásticas, eu penso que não fecha bem uma coisa com a outra. E eu vou lá e procuro consertar isso, criar uma harmonia no que o personagem pensa e o que ele fala. Eu acho o seguinte, cara, o X da questão, né, o mais importante, o mais relevante aí nessa relação entre autor e leitor é identificação. E como fazer para as pessoas se identificarem com os personagens? Problemas. Todos nós temos problemas, né? É um aspecto humano aí que a gente vai conviver diariamente. Então eu acho que essa questão dos dilemas, sejam eles culturais, morais, tudo baseado dentro de um contexto criado pelo autor de fantasia, vai formar esse personagem. Eu particularmente gosto muito de explorar pequenas coisas assim que a gente tem na nossa vida, tiques, manias, né? Aquele tipo de coisa que a gente passa rotineiramente no cotidiano, né? E de explorar muito o aspecto psicológico, né, cara? Eu acho interessantíssimo. Inclusive, eu gostaria de citar aqui algumas das minhas referências principais, né? Provavelmente todos já vão conhecer as pessoas que eu vou citar aqui, mas são pessoas que eu acho que exploram muito bem esse lado dramático da vida, os dilemas, né? Eu vou citar aqui o Alan Moore, né, que é um grande autor de histórias em quadrinhos, Watchmen, V de Vingança, A Liga Extraordinária. Eu acho assim que personagens dele, como por exemplo Rorschach e o comediante, são assim fantásticos. O lado humano deles, né, o pensamento que eles têm é muito
é complexo, sabe? Eles têm dilemas morais, eles têm dificuldades, um alto pacto consigo mesmo de fazer aquilo que ele acha certo acima das regras. Eu acho isso muito interessante. Gosto muito também do George Martin, que é, assim, para mim, o meu grande ídolo, né, na literatura, graças a... Eu acho impressionante, cara. Ele entra na pele de uma menina de 8 anos, que é a Arya, ou de um anão, que é o Tyrion, e consegue ele deixar bem claro quais são os problemas que cada personagem tem. São problemas diferentes, são dilemas diferentes, cada um tem as suas dificuldades na vida, eu acho fantástico. São personalidades monstruosamente diferentes também. Monstruosamente diferentes e muito bem construídas. Eu li, há pouco tempo atrás, um artigo criado por um anão, escrito por um anão, que ele dizia que o Tyrion é o primeiro personagem anão que representa realmente os problemas que o anão tem, sabe? Poxa, que bacana. Muito bacana, cara. Depois até eu procuro o link, envio aí, talvez a gente consiga colocar na descrição do podcast. Mano, cara, sim. Fantástico. E ele assim, dizendo que os problemas que ele passa na vida, os olhares que ele recebe, é perfeitamente descrito pelo Martin. Continuando aí, eu citei 4 pessoas de 4 mídias diferentes, tá, gente? Eu gosto muito dos filmes do Clint Eastwood, né? A gente tem ali Sobre Meninos e Lobos, Gran Torino, A Conquista da Honra, que eu acho, assim, filmes que exploram esse lado humano muito, muito bem. E também o mangaka Eiichiro Oda, que escreveu One Piece, que eu acho que tem como grande ponto forte o clímax, né? Ele vai construindo toda uma atmosfera em torno dos personagens e tem seus problemas dramáticos. E também ele faz várias reviravoltas, cara. O que o George Martin faz com o Jaime Lannister e no One Piece o Eiichiro Oda faz com a Nico Robin, cara, é um negócio fantástico. São personagens que a princípio você tem algum asco até, né, de pensar neles. São personagens assim que você considera maus, né? Claro que o maniqueísmo é algo que praticamente não existe, mas de toda forma você tem uma reviravolta mental ali, que é um personagem que você detestava e de repente você vê ali aspectos de humanidade nele, de bondade. Então eu acho isso uma coisa genial. Como o Lucas falou, o Luiz colocou um pouco disso também. O mais interessante de ter um personagem é ver a humanidade dele, porque todo mundo é feito de vícios e virtudes e qualidades e defeitos. Nem sempre o cara vai ser totalmente bom, nem sempre vai ser totalmente mal. Vai ter sempre uma dualidade brigando dentro dele e ele vai agir de acordo com aquilo. Até no meu livro mesmo, para não abordar essa questão de bem e mal, ficar 2 extremos, eu abordo a questão de causa e ordem, porque dentro disso você pode ter N tipo de personalidade. Não precisa ser um cara que vai ser totalmente bom, um cara que vai ser totalmente ruim, como eu falei antes. Sim, fantástico. Cara, inclusive tem um vídeo do Eduardo Spor, que acho que ele fez pro Jovem Nerd, que ele vai listando assim as tendências de Game of Thrones, né, de acordo com a tabela do Dungeons & Dragons, né, que eu acho que é ordem e caos. Cada um tem o seu próprio conceito disso, né? Então não existe maldade. O personagem simplesmente ou segue a ordem ou o caos. Eu acho isso muito bom vídeo também. Sim, é muito bom poder trabalhar com esse tipo de conceito, né? Sim. Vocês quando estão escrevendo, possuem uma inclinação a gostar mais de um tipo de personagem ou vocês tratam todos com o mesmo carinho? Eu não sei explicar bem porquê, mas eu sempre tenho um apreço um pouco maior pelas personagens femininas. E tá no meu time, hein? Eu não sei dar uma resposta assim lógica ou definitiva do porquê isso. Mas tudo que eu leio, assisto, enfim, todas as mídias que eu entro em contato, eu geralmente me interesso mais pelas personagens femininas. Eu acho muito mais interessante quando elas desconstroem os estereótipos. Exemplo, Princesa Mimada. Quando pegam uma princesa mimada e aí tu olha o outro lado dela, assim, aquilo que as outras personagens ao redor dela não enxergam. O autor trabalha bem isso, eu acho simplesmente fantástico. Até Tipo quando você tá lendo A Princesa Mimada, você descobre que ela faz parte de uma guilda assassina de princesas mimadas. Eu acho que seria uma reviravolta interessante, mas também descobri que ela tem motivos pra se mimar, que ela realmente não é assim, mas é só uma fachada que ela usa porque ela acha que isso é algo que esperam dela. Eu fico muito impressionado quando um autor, seja de livro, de filme, enfim, de qualquer mídia, ele te mostra um lado que tu nem imaginou do personagem. Tu já tinha aquela impressão, assim, esse personagem é de tal jeito, e aí tu se surpreende completamente.
eu acho que o Lucas colocou uma questão muito importante do maniqueísmo, que nada é preto e branco, ninguém é inteiramente bom ou mal. Eu adoro vilões que, quando tu analisa a fundo, começa a achar que eles estão certos desde o início. E ele também falou de Watchmen. Eu acho que o Ozymandias, ele é um dos vilões mais geniais, porque quando tu analisa as motivações dele e os planos dele por uma perspectiva neutra, tu começa a achar, mas esse cara tem razão, os métodos dele podem ser questionáveis, mas eu também não consigo pensar em outra solução para aquele problema. E isso, pra mim, foi algo que eu tentei fazer no meu livro, Os Dois Guardiões da Luz, que o vilão tivesse razão até certo ponto, de uma perspectiva neutra. Algumas pessoas acharam que sim, outras acharam que não. Então eu posso dizer sem falsa modéstia que eu cumpri meu objetivo nesse quesito, que algumas pessoas possam concordar com ele e outras não. Eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que gostaram dele. Eu tentei fazer um cara bem cretino, bem odiável, e mesmo assim muita gente gostou dele. Isso me surpreendeu bastante, Mas aí é engraçado, você conseguiu passar isso exatamente, mas tem às vezes que você pode sentir até uma certa tristeza deixando a maldade de lado. O Capricórnio, que é o antagonista principal de Os Dois Guardiões da Luz, ele é uma pessoa muito triste. Depois que é revelado um pouco mais do passado dele, eu acredito que haja uma razão muito forte para isso, e que alguns leitores vão se identificar e vão entender, e outros não. E que era o meu objetivo desde o início. Eu não gosto quando o autor ele te força a gostar de um personagem ou a não gostar de um personagem. Até porque normalmente acaba saindo pela culatra, acaba gostando daquele que ele queria que tu não gostasse e pega uma antipatia daquele herói perfeito que ele queria forçar desde o início a te fazer torcer por ele. Então, essa questão do maniqueísmo eu acho muito importante, deve sempre ser considerada, principalmente na fantasia, que lida muito com bem e mal, com guerras, com vários lados do mesmo problema. Cara, sabe onde tem tem uma característica muito, muito bacana nesse sentido? Eu não sei se vocês já assistiram ou leram Death Note. Já. Sim. É bastante interessante, né, cara? Porque de um lado tem o L, que representa a ordem ali no caso, né, cara? E do outro lado tem o Raito, né, que tá ali querendo, ele acha mesmo que realmente ele tá fazendo as coisas, que ele recebeu um poder divino pra julgar quais são as pessoas boas e ruins no mundo e eliminar o mal do mundo, sabe, cara? Ele não é, no fundo, uma pessoa má, não é? Ele não tem objetivos ruins. Ele quer limpar o mundo das pessoas ruins e acha que tá fazendo certo aquilo. Mas é bem interessante toda a filosofia do desenho, do mangá, que seja, porque abre espaço para várias interpretações, né? Será que um dia ele vai, escrever o próprio nome de tanta coisa que ele fez? Ele vai cair na real e vai achar que foi ruim e ele vai ter coragem de escrever o próprio nome, sabe? Sim, isso são questionamentos bem interessantes dentro da trama. E voltando um pouco ao que o Luiz falou, de gostar dos personagens e tudo mais, não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente gosta, eu por exemplo, às vezes gosto de personagens que o autor não vai desenvolver mais, e aí eu fico a ver navios porque não vou ter mais daquele cara, entendeu? Isso é triste, né? Quando acontece isso... Porque às vezes é só um coadjuvante, ou sei lá, é só um cara que vai fazer um ponto dramático pra trama poder evoluir, e realmente ele não tem muita importância, mas você gosta tanto daquele pedacinho dele ali que você fala, pô, não, mas espera aí, quero ver mais desse cara aqui, não manda ele embora agora não. Eu quero abrir um parênteses na menção de Death Note. Eu acho que é um exemplo fantástico de conflito entre o bem e o mal. Uhum. Que outro bom exemplo é o seriado Breaking Bad. Com certeza. Excelente exemplo. Eu acho que é bem parecido, porque em ambos os casos, os protagonistas, eles estavam naquela situação, assim, de fazer o bem por meio do mal, e ambos acabaram embriagados de poder. Eu acho que em ambos os casos, ao término das séries, eles se tornaram pessoas más. Então, final muito bom, por sinal. Final muito bom. Isso bem e mal é muito subjetivo, vai de opinião, mas ao meu ver, ambos perderam a linha, assim, ao longo da sua trajetória. Com certeza. Mas em ambos os casos eu tava torcendo pelos dois. É uma das transformações mais fantásticas que tem de personagem, né? Nessa questão primitiva de instinto de identificação com o personagem. O Walter White, pra mim, é um dos campeões. Realmente. E eu só acrescentar que já disse uma frase do Buda, né? Que é conhecer o homem, dê dinheiro e poder a ele.
É verdade. Frase bem pertinente no caso de Breaking Bad. Então a gente insere só nesse contexto. Cara, é o seguinte, eu acho que cada um de nós é feito de experiências que viveu na vida, é uma série de momentos, né, que fazem com que você goste de determinado personagem ou menos de outros personagens. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade extrema, como vocês disseram que vocês gostam de personagens femininos, eu tenho uma dificuldade extrema em criar personagens femininas. Cara, eu acho muito difícil, eu não vivo os dramas de um personagem feminino, sabe? Eu não, assim, eu tenho só o que eu tenho de visão de personagem feminino é o que eu escuto dos outros, é o que eu leio, é o que eu observo. Então eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu tento sempre, no meu livro também são duas organizações principais. É uma que está no poder, né, que governa o Estado, que é chamada GOM, Governo Único Mundial, e outra organização revolucionária. E aí a gente utiliza a tática aí do George Martin, né, que tem o Joe Abercrombie também faz, que é de usar diferentes pontos de vista para explicar quais são os objetivos daquelas organizações. Então, acaba que não existe um lado bom e ruim. Existem objetivos diferentes que em algum momento se encontram e se divergem e eles precisam fazer alguma coisa. Eu acho essa questão fantástica, cara. E no caso da criação de personagem em relação quando você está escrevendo, você tem alguma maneira, alguma técnica, ou você simplesmente pensa e deixa lá e não escreve em nenhum lugar? Como você faz? Cara, eu acho o seguinte, eu penso em um personagem. Vamos supor, eu tenho um personagem chamado Moctarius, que é um senhor mais velho. Eu queria colocar... Caraca, parece ter nome de chefe orc, Moctarius. Pois é, ele é o senhor mais velho. Inclusive eu queria citar aqui, tá? Porque vocês já me falaram que parece com o personagem, mas eu não sei se vocês leram a trilogia da Primeira Lei, mas Sandanglokta. Pô, cara, o melhor. Sensacional, cara, sensacional, absurdo. Aquilo ali que o Joe Abercrombie faz com ele, cara, sabe? É um negócio fantástico, né? Porque ele é, na verdade, vamos explicar aí pra quem eu, né, sem spoilers, e só fazendo uma breve descrição do personagem. Ele é um personagem que foi torturado, né, durante uma das muitas guerras, e ele ficou completamente com sequelas. Então ele tem poucos dentes, ele anda mancando, tá sempre dolorido, cara. Mas é assim, você consegue adentrar a pele daquele personagem ali de uma maneira fantástica. Mas voltando aí à técnica, né? Então, eu começo a escrever sobre o personagem e, aos poucos, eu vou identificando quais características. Eu acho que esse é o jeito mais fácil de se criar uma personalidade única. No processo de escrita, cara, sabe? Você começa a fazer, você imagina assim, superficialmente como ele vai ser, e aí você começa a se colocar na pele dele. Vamos ver, o que o senhor de 80 anos teria de problemas, né? Então, ele já começa a se esquecer, às vezes, né? Não sempre, mas começa a ter sintomas de Alzheimer, ele tem dificuldade de andar, dores pelo corpo. Então eu acho que esse quesito aí é na construção que você consegue fazer os detalhes do seu personagem. Vamos falar sobre protagonista e antagonista. No caso de vocês, vocês com o livro de vocês mesmo, durante a escrita, vocês já têm quem vai ser o protagonista e quem vai ser o antagonista, ou isso vai simplesmente surgindo? No meu caso, foi uma decisão de milissegundos, assim. E toda a ideia de escrever os 12 Guardiões da Luz surgiu com Capricórnio. Eu imaginei o personagem como um vilão e eu quis usar ele. Depois as motivações dele foram mudando, mas eu sabia que ele seria mais ou menos daquele jeito e que ele seria um vilão. Aí eu precisava imaginar um protagonista. E imediatamente surgiu Aries como principal protagonista. Todos os 12 têm a sua parcela de protagonismo, mas foi instantâneo assim, que Aries seria o protagonista. Não... Tanto que foi, né? Tanto que foi, e a partir daí aquilo que a gente falou antes, sobre como o personagem cria vida, já não tinha mais como fugir disso. Ia ser daquele jeito, ele tinha surgido para ser protagonista. Eu querer ir contra isso seria deturpar a ideia original. E tu, Lucas? Olha, cara, tendo como estandarte a bandeira do George Martin, né, cara, eu não costumo trabalhar muito com essa questão de protagonistas e antagonistas, né? São simplesmente pessoas com pontos de vista diferentes. Por exemplo, você consegue me citar aí o protagonista de Game of Thrones, ou das Crônicas de Gelo e Fogo, no caso, né? Eu acho que depende do momento, né? Pois, exatamente. Depende da saga, depende da saga, mas assim, o George Martin em especial, né, que é um exímio assassino aí, né? Às vezes você pensa que aquele personagem, assim, vai ter uma profundidade muito bem explorada,
tudo mais. Aí o cara, tipo, morre atropelado por uma carroça. Simplesmente morre de uma hora pra outra. Tem diarreia e morre. Então, cara, não tem aquela morte heróica, nada desesperado. E eu acho que isso é legal porque imita a vida. Eu acho isso interessante porque assim é a vida. Você tá submisso aí, né, nesse mundo, você tá aí à disposição do que acontecer. Então, o conceito de protagonista e antagonista é algo que eu acho que tende a diminuir, sabe? E ainda mais quando, nessa questão que a gente estava falando aí, que o Luiz colocou muito bem também, aos poucos você vai identificando, o leitor cada vez mais exigente, né? Vai identificando também que o vilão não é o Darth Vader, por exemplo, que tem que é aquele típico vilão, né? Mais... clichê, né? Clichê, exato, é o clichê, é o típico vilão, né? Ele é mau, assim, sem muitos motivos, né? Até apesar de ter alguns querendo dominar o Império e tudo mais, mas não tem muita razão ali pra ele virar, não é aquele tipo de vilão. Então, com a exigência dos leitores hoje em dia, eu acredito que cada vez mais o vilão vai ter seus objetivos, vai ter seus motivos para ter aquela personalidade, e aí fica até difícil definir quem é o antagonista, quem é o protagonista, e às vezes os papéis até se invertem aí, como os casos que a gente citou, né? Quando eu escrevi o Artífice da Vontade, eu pensei, cara, eu quero deixar uma cara que o leitor tentasse identificar ou conseguisse perceber que todos os personagens são protagonistas. Só que acaba que você escreve um pouco mais sobre um pouco mais sobre outro, e eu conversei com vários leitores meus e eles apontaram o Marco, que é um dos personagens principais, como sendo o protagonista. Eu falei, eu nem quis que ele fosse, mas acabei escrevendo mais sobre ele. Só que eu misturei a história escrevendo um pedaço de cada personagem, e às vezes eles se encontravam. Então eu consegui dar aquele momento, né, você vai brilhar agora, então escrever sobre aquele momento daquele personagem. Aí fui montando, só que chegou uma hora que o Marco se saiu mais e o pessoal acabou identificando ele como protagonista, apesar de eu não ter pensado nisso no início. Então foi uma coisa que surgiu assim, naturalmente, com a interpretação dos leitores mesmo. Para você gostar de um personagem, o que esse personagem tem que ter? Você está lendo uma obra de fantasia, de literatura fantástica, fantasia de N gêneros. Seja alta fantasia, seja urbana, seja épica, seja qualquer coisa. Você bateu o olho naquele personagem e começou a ler sobre ele. Para vocês, o que vai chamar a atenção? O que vai fazer vocês continuarem acompanhando aquele personagem? Como eu disse, eu costumo ter uma preferência pelos personagens femininos. Inclusive, como a gente falou do George Martin antes, eu devo ser uma das poucas pessoas que gosta tanto da Cersei Lannister quanto da Sansa Stark. Um dos personagens que a maioria dos leitores odeia, e eu adoro. Eu odeio Sansa. Eu gosto das duas. Principalmente a Cersei, eu acho que ela é uma das personagens mais complexas da série. Mas o que te chamou a atenção na Cersei, por exemplo? No caso da Cersei, eu não vou especificar os acontecimentos para não dar spoilers, mas achei muito interessante como a vida dela foi moldada em decepções com o que era para ser o primeiro casamento dela, com o que realmente foi o casamento dela com o rei Robert, em como isso moldou a personalidade dela. Ela praticamente se tornou aquilo que ela odiava. Ela se tornou a versão feminina do rei Robert. Eu ia falar que eu ia citar exatamente essas duas personagens, cara. Eu acho que elas são de uma complexidade absurda, né? Apesar de, assim, elas não têm atitudes, assim, muito heróicas, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que, assim, eles exploram o lado materno da Cersei de uma maneira fantástica. E o que ela faz ali é questão familiar. Ela ama os filhos. Então, ela faz aquilo, apesar do filho ser detestado pelo restante da humanidade, né? Mas ela ama os filhos e as atitudes dela são baseadas nisso. Pois é, a parte que ela diz que quando ela e o Jaime eram crianças, eles eram tratados da mesma maneira. Depois os dois cresceram um pouco e se tornaram completamente diferentes. Todo mundo começou a colocar ela pra baixo, ela não entendeu isso. Isso moldou a personalidade dela. O que o George Martin se superou nesse personagem. É uma pena que ela provavelmente vai ter um fim trágico, porque eu acho ela muito, muito boa. Mas quem não, né? Nas Crônicas de Gelo e Fogo, quem não vai ter um fim trágico é difícil. É mais fácil a gente fazer a lista de quem não vai do que de quem vai, né? Porque de quem vai a gente vai entrar quase todos os personagens. E a Sansa, eu vejo uma trajetória similar à da Cersei. Ela tinha todas aquelas fantasias dela, queria casar com um príncipe, viver um conto de fadas, e a vida dela rolou ladeira abaixo. Ela só se frustrou e também
mais ainda pela maneira como todo mundo quer usar ela, ou pela herança dela, pela beleza dela. Todo mundo fica puxando ela de um lado pro outro, manipulando ela, e ela, de início, ela engole totalmente a conversa da Cersei, até acha que elas se tornaram amigas, e aí ela começa a perceber isso, que todo mundo só quer se aproveitar dela de alguma forma. E ela vai amadurecendo, e segundo o que já estão dizendo por aí no próximo livro, ela vai ter amadurecido bastante. Estou bem curioso para saber como vai ser. Eu também. Eu queria também comentar aqui, já pulando para uma outra parte. Assim, essa vai ser voltada mais para os escritores. Vocês que escrevem, tomem cuidado na hora de criar certas características do personagem e manter isso, porque às vezes, outro dia eu estava comentando isso com o Luiz, o escritor faz uma simples descrição, uma simples coisa como, esse personagem não dá pra entender se ele tem barba ou não, e aí lá na frente você vai falar que o cara tem a barba até o pé, entendeu? Tem coisas que você tem que apresentar pro leitor já de início, porque se você insere alguma coisa que vai ser muito estranha a ele logo depois de muitas páginas, depois de muita história, isso fica uma coisa meio esquisita. Até difícil para o leitor poder se concentrar na feição do personagem. Não sei se vocês concordam com isso. Cara, eu concordo com isso, cara. Você tem que deixar bem descrito ali as coisas para que você mesmo não se confunda, né, no aprofundamento do seu personagem. Eu concordo com o que você disse aí. Eu tento escrever de uma forma muito visual. Claro que tudo que a gente vê na leitura é só o que a gente imagina. E imagina por meio do que está escrito, mas eu já tive vários leitores que me disseram que ler o meu livro foi como assistir um filme, porque eles conseguiam visualizar perfeitamente, ou não perfeitamente, mas muito bem, o que estava acontecendo. Missão cumprida, né? Missão cumprida. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, não foi... Algumas pessoas de certo não tiveram experiência tão visual assim, mas é algo que eu procuro fazer. E para a experiência ser visual, eu preciso descrever a aparência dos personagens. Alguns autores mais experientes, eles não recomendam fazer isso, mas eu faço, funciona bem para mim. Eu gosto de escrever a aparência, mesmo se ela for marcante. Se o cara é alto, forte, ou se ele é baixo, magro, se tem algum defeito, se tem alguma característica notável. Claro que às vezes isso não é necessário. Se o cara tem uma aparência normal, eu só descrevo a roupa. Às vezes até se eu descrevo a aparência, eu descrevo também a roupa, pra ter aquele personagem montado pra o leitor imaginar e eu não ter que ficar interrompendo o fluxo da ação pra descrever essas coisas. Então eu já deixo bem claro como o personagem é pro leitor conseguir imaginar ele dentro de um filme mesmo. Como eu disse, eu tento transformar a experiência mais visual possível, né? Na era da informação, em que tudo é muito rápido e com as pessoas que preferem ver filmes a ler livros, ou minha estratégia para ganhar espaço na cultura toda foi aproximar o meu livro de uma experiência cinematográfica. Muito bom. Transformar em um filme. Eu acho, Igor, que o autor precisa ter bem definido as características físicas do personagem. A gente pode até, acho que tem um recurso interessante isso, de introduzir aos poucos, mais à frente na história, mas o importante mesmo é o autor ter bem definidos quais são os traços do seu personagem. Tem coisas que você quer que o leitor perceba de início, que são coisas marcantes. Agora, tem coisas que pode deixar para o seu leitor mesmo imaginar. Agora, se for uma coisa muito peculiar, tipo uma cicatriz, uma coisa que vai marcar o personagem, deve ser apresentada logo no início, porque não tem como o leitor trazer isso para a mente dele e já interpretar que o cara tem uma cicatriz do nada, entendeu? Tem um pouco de tato na hora de criar esse tipo de detalhe. Só para encerrar então, eu vou querer dos senhores 3 personagens que vocês mais gostaram dos diversos livros que vocês leram. Cara, eu vou citar aqui 3, talvez sejam um pouco até clichês, né? Eu vou ter que citar. Não vale Game of Thrones, não vale. Não, certo, então já cortou meu primeiro. Não vale Game of Thrones. Então eu vou citar aqui o seguinte, cara. Eu vou citar o Kvothe. Eu não sei exatamente a pronúncia, né? Se é Kvothe, tem gente, já escutei Kvothe. Então, já escutei Coach. Então assim, tem vários. Tem vários, isso. Bom, vamos especificar o livro O Nome do Vento, né? Do Patrick Rothfuss. Sandor Glokta, pra mim é um personagem
assim, absurdamente fantástico. Ele é Excelente. né? A questão irônica dele, né? As dificuldades da vida que ele passou. E por último aí eu vou citar aqui um autor nacional, pra deixar as coisas justas aí, né? Eu gosto muito do... Afinal, é o podcast de literatura nacional. Tem que ter personagem nacional. Pois é. Eu vou citar aí o... Cara, eu esqueci o nome do personagem, mas do Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Adapak. Adapak. Eu acho bastante interessante o modo como ele construiu o mundo e como ele construiu o personagem também. Bastante interessante. Muito bom. E você, Luiz? Eu tenho uma dificuldade enorme em listar os top 3, top 5. Não precisa entrar nessa categoria de seria os top 3 porque vai ficar muito complicado. Então assim, não é o seu top 3, são só 3 personagens aleatórios. Até porque seria um top 50 pra listar tudo que eu gostei. Mas só pro ouvinte não ficar curioso aí, eu ia citar o Tyrion Lannister, mas só pra passar. Ah, tá, beleza. Olha aí, contrariando minha ordem de não falar Game of Thrones. Mas eu vou deixar isso aí passar, hein? Bom, vou deixar. O meu personagem de Game of Thrones que vai ser cortado da lista seria a Cersei Lannister. Como eu disse, eu acho ela a personagem mais complexa e que mais daria uma tese de mestrado de psicologia de toda a série do George Martin. Beleza. Eu vou citar 2 nacionais. Eu acho nada mais justo do que eu citar um personagem do Leonel Caldela, que foi o autor nacional que me inspirou. É um personagem provável, acho que poucos ouvintes vão conhecer ele. Ele é o personagem do livro Crânio e Corvo, que é o segundo da trilogia da Tormenta. É o Zebediah Nash. É o médico. O Zebediah Nash, em um mundo governado por deuses, ele era um ateu convicto. Ele é médico, não é? Exatamente, é o médico lá do reino dele. Salistique. Exatamente. E que ele não acreditava em deuses, mesmo que mostrasse qualquer evidência, ele tinha uma explicação do porquê aquilo ali era apenas mais um fenômeno natural. E você acreditava nele, né? Ele tinha uma explicação perfeitamente plausível pra tudo. E eu acho ele um personagem fantástico, assim, por ir contra a corrente, e porque ele surge... Quando ele surge, ele é bem arrogante, assim, parece que... E a impressão que você tem é que ele não se importa com nada. E aí você vai conhecendo o personagem melhor e descobre as origens dele, que ele tem motivações um pouco mais profundas. Sim. Que ele tem mais do que só aquela atitude arrogante dele. Eu acho que é um exemplo daquilo que eu falei no início, de desconstrução da primeira impressão. O segundo personagem... já que eu falei tanto do Ozymandias, eu acho que ele vai ser o meu segundo personagem. Pra mim ele é o vilão perfeito, no sentido assim de não ser puramente mal nem puramente bom. Ele tem aquelas motivações dele e tu não consegue... Quer dizer, algumas pessoas conseguem, porque isso é uma coisa muito aberta a interpretações, mas eu não consigo não deixar de pensar que ele tem razão, que no lugar dele, com os recursos dele, eu possivelmente faria a mesma coisa. Os fins justificam os meios, né? Essa é a filosofia de vida dele mesmo, pra exatamente. Matar milhões para salvar bilhões. Coloca a humanidade, a vida humana, bem numa prancheta de números, assim. Pra ele é inevitável que tudo se resuma a números. Muito bom. E o meu terceiro personagem, como eu falei que eu prefiro personagens femininos, tem que ter um personagem feminino. Eu já ia reclamar, falei, cadê o feminino? Mas como não pode Game of Thrones, vai ser de outra série, na verdade uma trilogia que eu acho fantástico, que é a Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, que é a protagonista, a Lyra Belacqua. Ela é só uma criança, não lembro que idade ela tem quando começa a trilogia, mas a personalidade dela se desenvolve de uma maneira muito interessante. Ela não é nem uma criança boba, nem é aquela criança prodígio que sabe tudo, que entende tudo desde o início. Ela vai aprendendo, ela vai descobrindo o mundo, e no livro ela é chamada Lyra Língua de Prata, e como ela não tem poderes, ela não é uma guerreira, ela resolve tudo, ou quase tudo, na lábia, mentindo para as pessoas e enganando os adultos de uma forma que me pareceu muito crível, sabe? Eu sempre sou muito cético assim, sobre crianças serem mais inteligentes que adultos, mas na obra do Philip Pullman achei que isso ficou bastante crível. Então, meu personagem feminino é Lyra Belacqua, de Fronteiras do Universo. Muito bom. Os meus, só para deixar claro, eu sou um fã aficionado de Harry Potter, então seria impossível não citar um personagem de Harry Potter, que pra mim é a senhorita McGonagall. Cara, primeiro porque ela é uma velhinha, e segundo porque em vez de assar biscoito, ela simplesmente anima estátuas e manda pra batalha. Então só por aí
você já vê o poder que uma velhinha tem. Muito interessante. Tirando as séries americanas, de nacional que eu curto, um personagem que eu gosto muito é o Orion, mas não é o do Tormenta, é o Orion do Eduardo Spohr, da Batalha do Apocalipse. Eu gosto muito do personagem, apesar de não ter um desenvolvimento amplo assim, até porque ele tem outros tipos de papéis na história, mas eu queria ver muita coisa do Orion ainda surgindo aí, mesmo que por fora dos livros, seja em conto, seja em spin-off, seja o que for. E o meu terceiro personagem, eu não tô lembrando do nome agora, mas é o líder do clã dos magos, que é do livro A Trilogia do Mago Negro. Mas eu gosto muito desse personagem, acho que a Trude, que é a autora, desenvolveu muito bem todo o histórico dele, e ele tem N tipo de reviravoltas, então eu acho que é um personagem interessantíssimo. Lembrando os ouvintes que nos acompanham desde o primeiro, nós temos um e-mail para contato, que é o ligadosescritores@gmail.com. Vocês podem deixar o comentário no nosso blog, que eu vou deixar na descrição do vídeo, quando for ao ar esse capítulo. E lá você pode deixar sugestões ou reclamações. Podem falar conosco, aqui a gente está aberto. O que vocês gostariam de ver, temas que vocês gostariam que a gente abordasse, a gente está aberto aqui a todo tipo de sugestão, não é, Luiz? Principalmente o que o ouvinte pode não ter gostado. Se a qualidade do áudio está boa, se o formato está bom, enfim. Deixa com certeza seus pensamentos lá na caixinha de sugestões. Então é isso, pessoal. Até o próximo capítulo e não deixe de nos folhear por aí. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Valeu, moçada. Um grande abraço aí. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a vocês dois aí, Igor e Luiz, pelo convite. Estou à disposição para qualquer que seja a demanda posterior aí. A gente que agradece sua presença, Lucas. Obrigado pelo seu tempo. A gente teve um problema técnico aí no início, mas ainda bem que tudo foi resolvido da melhor forma e ele pôde participar aqui com a gente. Então a gente agradece sua presença aí mais uma vez, e essa não vai ser nem a primeira nem a última. Vai estar transitando aqui pelo cast com certeza. Um abraço, galera. So far